Tá? Eu queria só dar um recado para vocês. Peço que deixem os áudios desligados, tá? Que nós estamos escutando alguns zunzuns por aqui. Então, até para o pessoal, na hora da palestra, não atrapalhar, né, o Elton. Tá? Lembrando também que após a apresentação do Elton, a gente vai abrir para questionamentos, e esses questionamentos serão via chat, tá? No próprio Zoom, aí vocês vão ver que tem uma aba que permite a pessoa escrever e fazer o questionamento. Tá? Então, eu passo a palavra para o Marcelo, o presidente Marcelo, para ele fazer a abertura. Uma boa live para todos. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Elton Buzzarello aí, né, pela presença e por nos brindar com essa live aí para falar um pouquinho do catálogo de produtos. Queria agradecer e dar as boas-vindas também aos nossos associados e representantes de associados que estão participando aí e prestigiando um pouquinho desses treinamentos e essas lives que a gente está buscando cada vez mais proporcionar nesse momento de mudanças que estão acontecendo aí no nosso comércio exterior. Vou falar rapidamente do Elton, então, né? Elton, se me permite, vou fazer um briefing aqui da tua apresentação. O Elton Carlos Buzzarello, então, é analista tributário da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil desde 95, lotado na alfândega do Porto de Itajaí, Santa Catarina, com passagens pelas áreas de tecnologia, auditoria interna, aduana e vigilância e repressão. Participação em diversos projetos do Portal Único do Comércio Exterior Brasileiro, a exemplo do Sistema de Anexação de Arquivos, e atualmente colabora no projeto da API Recintos e atua como gerente nos projetos Catálogo de Produtos, Cadastro de Atributos e Harmonização de Dados. Atua ainda em diversos fóruns internacionais como Subcomitê Técnico de Procedimentos Aduaneiros e Informática Aduaneira do Mercosul, Projeto Modelo de Dados e Projeto Diretrizes para Janelas Únicas, ambos da Organização Mundial das Aduanas, a OMA, em Bruxelas. Então, Elton, eu acho que é isso. Se eu errei alguma coisa aí, fica à vontade para complementar, mas te agradeço muito ter aceito o convite do sindicato, né? Nós, através do Diego e da nossa equipe aí de colaboradores, que está sempre buscando, né, proporcionar um pouquinho mais de conhecimento. Nós temos um número bastante bom de inscritos, a gente ficou muito feliz com o número. Os participantes vão entrando, né, mas eu acho que a gente tem que respeitar o horário combinado, né, para respeitar aqueles que estão aí, como é online, aí o pessoal vai se organizando e vai entrando. Elton, seja bem-vindo, obrigado pela presença e tenha um bom evento para nós todos aí. Bom dia, muito obrigado pela apresentação. A gente fica ouvindo essas coisas e fica pensando como é que o tempo foi passar assim tão rápido, né, de 93 para cá, mas... Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Faz muito sentido, ajuda demais o nosso trabalho, todas essas oportunidades de expor um pouco o que a gente vem fazendo. Quanto antes a gente começa a receber esse feedback de vocês, antes a gente consegue identificar e corrigir algum rumo eventual. Eu vou conversar um pouquinho sobre isso ali na frente, né, sobre como a gente vem contando aí nesse projeto específico do catálogo de produtos e da questão dos atributos, como a gente vem contando com a ajuda da iniciativa privada para conseguir redesenhar, inclusive, o projeto nesse tempo todo. Eu acho muito importante esse interesse dos despachantes, porque eles são uma peça aí fundamental para essa nova mudança que a gente vai ter, especialmente quando finalizarmos a implementação da DUIMP. Vocês vão perceber que há uma diferença muito grande, e o papel do despachante ele costuma ser muito importante nesses momentos de troca, né? Isso aconteceu lá em 93, quando a gente colocou a primeira versão do Siscomex no ar, substituindo aquele mundo formal. Quem estava lá naquela época provavelmente vai se lembrar das máquinas perfuradoras que a gente tinha em todas as alfândegas, delegacias, inspetorias, onde você entregava aquelas N vias da declaração de importação em papel e a gente passava na perfuradora para dar o número.
vai lembrar dos envelopes de declaração e documentos, né, para amparar o desembaraço, que ficava circulando de mesa em mesa, e para cima e para baixo, e etc., quando a gente precisava fazer as conferências, e aí a gente conseguiu migrar para a anexação. Quem está no processo agora conhece muito bem a questão da descrição exata da mercadoria, que consta do regulamento aduaneiro e de uma série de normas, inclusive com uma questão de uma multa prevista para declaração incorreta, que impossibilite ou não permita a correta classificação da mercadoria. É o que a gente pretende atacar com esse novo módulo. Como já dito, então, meu nome é Elton, hoje eu trabalho especificamente para a COANA, para a Coordenação Operacional Aduaneira, para gerenciar alguns projetos que mexem principalmente com essa questão de gestão de dados. Então, eu acabei sendo gerente agora do catálogo de produtos, cadastro de atributos, etc. Eu vou compartilhar a minha tela, então, e aí no finalzinho as questões que vocês tiverem, a gente vai conversando aqui pelo chat, vamos ver o que eu consigo responder e ajudar. Vamos ver aqui. Conseguem ver minha tela? Já está aparecendo? Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Catálogo de produtos, né? O que é o catálogo de produtos? Um novo módulo que já está disponível, já está funcionando hoje dentro do Portal Único do Comércio Exterior e vai mudar, dentre outras coisas, a forma como a gente apresenta as mercadorias, principalmente no processo de importação e nos processos correlatos. LPCO, licenças especiais, regimes aduaneiros especiais, que é outro módulo que a gente vai atacar também, e que o catálogo também vai ser base para isso. O que é um catálogo de produtos, né? Individualizado por empresa. Então, é um catálogo, é uma lista de produtos, individualizado por empresa. Então, o catálogo serve para a matriz e todas as suas filiais. O catálogo de produtos não serve para aquela holding ou para aquela empresa que presta serviço para diversas outras. Cada empresa que está atuando no processo de comércio exterior precisa ter agora o seu catálogo individualizado. Pré-preenchimento de informações. Eu acho que é o cerne de tudo que a gente vai falar aqui nesses próximos 4 ou 5 slides. Pré-preenchimento. Então, o objetivo principal do catálogo qual é? Você apresentar para a administração aduaneira, isso eu junto todos os intervenientes, o que você trabalha, o que é o teu produto. Não apenas ali no momento da declaração, mas uma apresentação prévia. E o produto na forma de catálogo. Então, a gente começa a ter uma visão diferente. Eu trabalho com uma máquina, trago ela desmontada, eu tenho todo um catálogo mesmo que eu apresento para algum órgão anuente, para o Inmetro, por exemplo, para conseguir uma licença, para conseguir uma autorização. Tudo isso faz parte do catálogo de produtos. O meu manual digitalizado, eu vou anexar ali dentro, o meu folheto explicativo, a minha lista, tudo isso eu consigo colocar como um anexo, como uma característica do meu produto. Pré-preenchimento, para que eu consiga apresentar isso de forma antecipada e para que, durante o desembaraço, todos os anuentes, a Receita Federal, tenham esse conhecimento prévio e consigam trabalhar melhor. Né? Mercadorias a serem importadas e exportadas. Processo novo de exportação já está no ar, um processo baseado aí na nota fiscal eletrônica. O processo de importação está em fase final de desenvolvimento, nós vamos ter algumas entregas agora na metade do ano. E vocês vão notar que a do INPE, o novo processo de importação, ela é totalmente baseado no catálogo de produtos. E, eventualmente, a gente vai conseguir algumas alterações para que os processos de exportação também usem essa nova sistemática. Essa é a carinha do catálogo de produtos que vocês vão ver, eu já tem visto, dentro do portal único do Siscomex. O que a gente quer, né? Objetivos específicos. Tá bom, Elton, a gente trabalhou a vida inteira, entregava lá um monte de papel e etc. O que vocês querem com isso agora? Qualidade da descrição do produto. Então, eu tenho uma norma que diz que você pode sofrer algum tipo de sanção se você não apresenta uma descrição acurada. Mas o que é a descrição acurada? Então, a gente tem casos em que a descrição acurada ela é simplesmente a cópia do que está na NCM. Eu classifiquei na 94, etc., e eu pego o texto daquela posição na qual eu classifiquei o meu produto e coloco na descrição.
Isso me traz aqueles problemas, o tipo, a descrição da NCM, onde eu classifiquei o meu produto é parafusos de aço ou ferro. Aí, descrição do produto, parafusos de aço ou ferro, quantidade 1000. Tá bom, mas é um parafuso de aço ou de ferro? Hoje, esse é o problema que a gente tem. E aí eu avanço no meu problema. Essa é uma descrição acurada? Porque eu estou repetindo a NCM, mas eu não sei se é de aço ou se é de ferro. Por outro lado, eu estou repetindo o que está na NCM. Então, hoje a gente se depara com esse problema em que eu acabo tendo uma briga de interpretações. Então, eu acho que não é acurado, o outro lado acha que é acurado. Maior facilidade e segurança. Então, agora, eu não vou simplesmente copiar o que está lá ou escrever o que eu acho que precisa ser escrito. A ideia é que a gente consiga ter uma lista de atributos, uma lista de perguntas baseado na NCM. Ora, se você classifica o seu produto na NCM de parafusos de ferro ou aço, eu vou fazer perguntas que são de parafusos de ferro ou aço. Qual é a tola, qual é a espessura, qual é o tamanho, o tipo de rosca que ele tem, qual é o componente principal, se é ferro ou se é aço. Então, o conjunto dessas escolhas que você passa a fazer é que vão ser a minha descrição. Permitir que os intervenientes integrem seus sistemas. Elton, a minha empresa tem 1.500 produtos diferentes, eu vou escrever tudo isso, cada mudança eu preciso acessar a telinha e mudar? Não. Todos os sistemas novos dentro do portal são construídos apresentando também o que a gente chama de API, que é uma interface para que dois sistemas conversem entre si. Então, você também pode integrar o teu sistema diretamente no portal único e ter rotinas automatizadas para que, a cada alteração do produto no teu sistema, você reflita automaticamente dentro do catálogo de produtos lá no portal único para a tua empresa. Permitir que informações sejam fornecidas uma única vez. Então, se eu preciso de uma LPCO e depois eu vou fazer todo o processo de desembaraço da importação, o catálogo é único. Eu só aponto em todos esses processos para aquele produto. Estou importando o produto número 03 no meu catálogo. É para ele que eu estou pedindo uma licença e é ele que eu estou apresentando ao desembaraço. E, por fim, falando de licença, eu consigo agora ter uma licença para o produto e não para aquela operação, e não para a mercadoria. Então, se eu importo camisetas e faço 3 importações ao ano das mesmas camisetas e vario talvez a cor ou a estampa, eu tenho uma licença para o produto, porque eu não tenho mudança, eu não preciso a cada operação informar as mesmas coisas e solicitar as mesmas anuências. Eu posso indicar o produto no catálogo. Lembram lá na frente, informação prévia? Olha só, eu importo camiseta, está aqui, é isso aqui que eu importo. O que vai acontecer? Eu trago a camiseta 2 vezes por ano, e às vezes são vermelhas, às vezes são verdes, às vezes são azuis, não importa, mas o rito é o mesmo, o produto é o mesmo. Então, eu consigo avançar nesta linha. Ora, se é tudo igual, só faço uma nova operação, por que eu não consigo ter uma licença para o meu produto, que eu possa utilizar a mesma licença e apresentar ela durante N operações consecutivas? Quais são as inovações, então, que a gente apresenta para conseguir aqueles objetivos? Descrição mais detalhada usando atributos. No comecinho, ali na minha apresentação, vocês viram que eu sou responsável por vários sistemas, dentre eles o cadastro de atributos. Cadastro de atributos é um trabalho que a gente começou uns 4 anos atrás. O intuito dele era acabar com o texto livre. Então, na Duimp, por exemplo, você não tem nenhum campo de texto para digitar o que está acontecendo, para digitar o que é a tua descrição do produto. Você simplesmente ter campos de atributos em que você iria selecionar de algumas listas o que era o teu produto. Então, a cor dele é tal, a apresentação é em pó, eu estou trazendo ele em sacos e etc. Durante esse trabalho, nós fizemos diversas reuniões. Antes da pandemia eram presenciais, a gente contou com a ajuda do Procomex durante todo o processo. Depois da pandemia, durante a pandemia, nós mudamos para um formato online. Eu acho que é uma das coisas que a pandemia nos trouxe de bom. A gente, todos, fomos obrigados a acelerar alguns processos e entender, internalizar essa questão de que a tecnologia pode nos ajudar, sim, para essas questões de reuniões e etc. Enfim, nós continuamos conversando e coletando essas questões de atributos. Cada NCM foi objeto de estudo pela iniciativa privada.
Então, nós recebemos, durante esse processo, 2 anos e meio na estrada, presencialmente ou online, com vários e vários setores da economia, falando sobre os atributos da NCM, e depois, durante o processo de consulta pública, nós recebemos um pouco mais de 15 mil sugestões de atributos para as nossas 10.800 e alguma coisa NCMs. Esses atributos, então, é o que define o que é aquele produto classificado naquela NCM. Então, é o que permite que a gente não precise tanto de texto livre, embora o texto ainda exista. A gente teve uma redução do campo tipo texto livre, mas ele continua presente lá. Nós também permitimos, eu falei ali no comecinho, anexar foto, laudo, registro, certificado. Então, a gente tem uma coisa muito mais parecida com aquele envelope que se entregava 10 anos atrás para dar início ao processo de desembaraço de uma DI. Então, hoje eu consigo anexar tudo que eu julgo que é interessante. Lembrando que agora eu estou trabalhando com o meu produto. Então, aquilo que pode ser interessante para a concessão de uma licença, para o próprio desembaraço, para o serviço de um perito que eventualmente seja necessário durante o processo. Então, tudo isso agora eu tenho um agregador, eu tenho um lugar onde eu consigo colocar tudo isso e desenhar o que é exatamente o meu produto. Cadastro de operadores estrangeiros. Então, eu importo a mesma coisa, só que às vezes eu compro da Turquia, às vezes eu compro da China, às vezes eu compro da Índia, mas é o mesmo produto. O meu fabricante tem plantas em locais diferentes, ou eu tenho fornecedores diferentes, que nós chamamos de operadores estrangeiros. Então, eu também consigo registrar os operadores estrangeiros, as empresas, né, de quem eu compro lá fora, para falar só da importação, e eu consigo associar, lá no preenchimento da do INPE, eu consigo dizer, olha só, é o produto 01 do meu catálogo que está sendo fornecido nesta operação pelo meu fornecedor lá da Turquia, que é o meu fornecedor 07. E são informações prévias, e são informações que eu simplesmente vou indicando, porque elas já estão preenchidas no catálogo prévio. Um detalhezinho, né? O operador estrangeiro, aqui dentro do catálogo de produtos, é o ponto onde eu vou conseguir obter os benefícios do operador econômico autorizado lá de fora. Então, quando eu compro um produto, eu importo um produto cujo fabricante é considerado operador econômico autorizado lá no país dele, por exemplo, lá na França, com quem a gente e o governo brasileiro tem um acordo de reconhecimento mútuo, e esse acordo prevê algumas facilidades, por exemplo, um rito de importação acelerado, é aqui no operador estrangeiro que eu vou ter essas informações. Eu vou dizer que esse produtor lá da França, esse operador estrangeiro, cujo código TIN é XYZ, é aqui que o sistema vai conseguir linkar e dizer, opa, esse aqui, operador estrangeiro, está na lista dos operadores econômicos autorizados que eu recebi da França, com os quais eu tenho um acordo que prevê um rito acelerado. Então, esse é um outro benefício e uma outra forma com que a gente pretende acelerar o processo utilizando o catálogo de produtos. Modificar os atributos sem precisar fazer manutenção no software. Isso vale para todo o portal. Todos os processos de comércio exterior que a gente conseguir ligar ao catálogo de produtos, eles obtêm automaticamente essa vantagem. Vamos supor que hoje eu tenho um produto que tem 3 atributos, cor, tamanho e embalagem. E amanhã por algum motivo, a gente descobre que é necessário um outro atributo chamado espessura. Eu não preciso demandar uma alteração de sistema para o CERPRO, aguardar isso ficar pronto, entrar em produção e etc. Eu simplesmente cadastro mais um atributo, espessura, vinculo esse atributo às NCMs corretas e automaticamente o sistema já passa a pedir mais um atributo para todos aqueles produtos. E acontece algumas outras coisinhas, né? Os produtos que já foram cadastrados, eles vão ser desativados. As empresas vão receber uma notificação na sua caixa postal, lá dentro do portal único, de que aquele produto foi desativado. As empresas que estiverem trabalhando com integração automática podem automatizar esse processo, então, automaticamente gerar um produto novo, ou, dependendo do caso, acessar a parte gráfica, a interface lá no portal único, fazer uma nova versão daquele produto, copiar o produto anterior e simplesmente indicar o valor desse novo atributo.
É uma coisa que vocês percebem sempre que a gente tem algum atraso na entrega, que se espera alguma novidade, a gente não consegue colocar, mas é uma coisa muito mais visível do nosso lado aqui. As demandas que a gente tem, a gente precisa juntar aqui o bem mais caro e mais escasso da administração pública, que é pessoal. Não tem gente, o pessoal aposenta, o pessoal sai e não entra gente nova. Isso vale para a gente na Receita, no SESEX, na Anvisa, no Ministério do Exército, na Comissão de Energia Nuclear, vale para todo mundo. Vale para os desenvolvedores. O SERPRO também não tem mão de obra suficiente para tanta coisa que a gente quer desenvolver. E a gente tem um limitante do dinheiro. Quando eu consigo casar gente aqui para pensar no sistema, colher com vocês as informações, subsídios, etc., eu consigo casar gente no SERPRO para desenvolver o que a gente precisa, seja um produto novo, seja uma manutenção, uma evolução, eu não consigo dinheiro. Então, tudo que a gente consegue fazer em que eu demande menos mão de obra, menos recurso para conseguir fazer alguma alteração, significa que eu vou ver essas pequenas evoluções acontecendo de uma forma mais tranquila. A gente tem um comitê gestor, né, do cadastro de atributos. Provavelmente alguém me ouvindo aqui ficou pensando, tá, mas vocês vão fazer um catálogo de produtos, eu vou cadastrar o meu produto com 3 atributos, amanhã alguém vai mudar para 4, eu vou ter que fazer de novo, depois de amanhã alguém vai voltar para 3, eu vou ter que mexer de novo, etc. Os atributos passam a ser uma questão chave do sistema. Então, não pode ser um processo tão tranquilo fazer uma alteração. Ele precisa ser fácil. Eu posso criar, tirar, colocar um novo atributo, tirar um atributo que já existe, agora para estar fazendo efeito para vocês daqui a 5 minutos. Mas a decisão de fazer isso, ela não pode ser leviana. Então, hoje a gente coloca cerca de 15 mil atributos espalhados em 10.800 NCMs, que foram objeto de 3 anos de estudo, de uma consultoria que nós conseguimos contratar para fazer uma análise disso tudo, e de agora em diante, a gente tem esse comitê gestor que vai receber as sugestões, tanto dos nossos colegas de qualquer órgão, quanto da iniciativa privada, e vai estabelecer um parecer e um rito para dizer, olha só, faz sentido, esse atributo está errado, esse atributo não vale a pena, ou é necessário um atributo novo. Para comunicar a vocês, mediante uma notícia Syscomex, de que a partir da data tal haverá um novo atributo, para que vocês tenham tempo de fazer essas alterações e se preparar. Então, essa facilidade que eu consigo alterar as coisas agora, ela não pode se transformar em uma perda de confiança, né? Mas eu nunca sei se eu vou acordar de manhã cedo e não vou descobrir que aquela do INPE que eu ia fazer hoje, de 3 produtos, todos eles têm que ser recadastrados. Então, eu falei lá atrás sobre previsibilidade, sobre apresentar um catálogo prévio, e essa previsibilidade, ela tem que se transformar também em certeza para vocês. Ora, mas eu já preenchi corretamente. Eu não posso também ficar nessa incerteza de que atributos estarão vigentes a cada momento para que eu faça cada operação. Então, esse detalhe também já existe no nosso comitê gestor. Como é que funciona hoje? Vou lá fazer uma DI. O que eu tenho lá na DI? Descrição detalhada do produto. E me sujeita a multa se eu não colocar direitinho. E é um campo livre. A gente tem um monte de exemplos aí que só foi a cópia da NCM, né? A NCM é de parafuso, a descrição aqui é parafuso, que não necessariamente estão erradas, mas que também não me ajudam em nada. Quando eu recebo uma DI, preciso ir lá no armazém, abrir 4 containers e verificar se o que tem no container é exatamente aquilo que está descrito nessa caixinha preta. O que eu quero fazer? Isso aqui. No lugar de um texto, um campo livre, eu tenho aí 8 campos em que você vai ser demandado a responder, entre aspas, uma questão. Na prática, o que seria? Sair disso aqui. Eu não tenho formação em química, minha formação é em tecnologia e depois em relações internacionais. Então, para mim, isso aqui é grego. Só que eu trabalhei na ponta durante boa parte desses quase 30 anos. Então, eu recebo isso aqui e vou lá no armazém, onde o pessoal do recinto descarregou 4 containers desse negócio aqui,
e eu preciso fazer um relatório de verificação física. Eu preciso escrever e assinar embaixo que aquilo que eu vi no armazém é isso que está escrito aí. Daqui, o que eu consigo ver? Tá o saco plástico, acondicionamento, deve ser em pó, deve ser branco, mas as coisas estão muito misturadas aqui no meio. Esse ainda é um exemplo mais palatável para quem, como eu, não é da área química. Eu queria trocar para isso aqui, ó. Descrição, hidróxido de sódio, né? Denominação. Nome comercial, soda cáustica. Bom, eu estou indo lá no armazém, eu sei que eu vou encontrar lá, aqui, ó, sacos plásticos, acondicionamento. Então, eu vou encontrar saco plástico. Cor branca. Então, fica aqui um pouco estranho. Eu vou ver o saco plástico é branco ou o produto é branco, mas eu sei que alguma coisa vai ser branco. O saco plástico transparente com produto branco ou tudo branco. Número CAS, não faço ideia. É um código de classificação universal gerido por uma empresa da Alemanha e que eu consigo acessar. Se eu for na internet, eu consigo acessar e ver. Mas, para mim, que estou indo lá no armazém, não me diz nada. Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Então, eu sei que no meu saco plástico de cor branca vai estar escrito ou hidróxido de sódio ou soda cáustica. Em algum lugar eu devo encontrar isso aqui. O conteúdo do meu saco plástico deve ser pó. Um estabilizante. Não está me ajudando. Fórmula química. Está me ajudando menos ainda. Aplicação indústria de fertilizantes. Algum ponto da documentação, e aí vocês vão lembrar lá atrás de que agora o meu catálogo de produtos permite, inclusive, que eu anexe algumas coisas. Então, essa importador pode ser uma indústria de fertilizante, ou por conta e ordem você está importando para um cliente que é uma indústria de fertilizantes, e essa relação pode estar em algum documento anexado. Isso aqui, apresentado dessa forma, é muito mais fácil para mim, que estou indo lá olhar, e não tenho só isso para olhar hoje, do que essa apresentação aqui. Então, do ponto de vista daqui, da receita e dos outros anuentes, isso aqui, se transformar nisso aqui, é um baita de um avanço. É a principal entrega que a gente consegue aqui do nosso lado. Isso é o que dá mais previsibilidade. Isso é que permite que eu acelere um pouco o meu trabalho. Além de ficar mais fácil de eu entender, fica mais fácil de eu aplicar isso aqui quando eu preciso ver exatamente qual é a mercadoria. E, por fim, o que a gente pretende? Lá na frente, o que nós vamos ter? Eu não sei se algum de vocês já utilizou o catálogo de produtos na versão de teste, lá no ambiente de treinamento, ou mesmo na versão de produção. Já se deparou com os operadores estrangeiros e o campinho que você precisa preencher lá dentro do catálogo de operador estrangeiro, que é o TIN. TIN é o Trade Identification Number. O TIN não é um código, o TIN é uma regra. Ela foi criada pela Organização Mundial das Aduanas, eu acho que há uns 5 ou 6 anos atrás, dentro do protocolo SAFE, que prevê uma série de medidas para a gente melhorar a segurança das transações, o controle das fronteiras, dos produtos, da segurança das nações, mas também a agilidade nos processos aduaneiros. O protocolo SAFE, ele também guarda relação com o Acordo de Facilitação de Comércio, que é a Convenção Revisada de Kyoto, é o TFA, o Trade Facilitation Agreement. Então, um parênteses bem rápido, né? O TFA é uma das coisas mais mal interpretadas que a gente tem hoje, principalmente no Brasil. Eu posso pensar no TFA do ponto de vista da segurança da nação brasileira. Então, eu posso entender que o meu papel enquanto gestor de fronteira é garantir que o que está entrando no território brasileiro é seguro. Então, eu posso parar 100% das cargas e descobrir que 5% daquelas cargas são materiais que não deveriam entrar, por um motivo qualquer. Então, 5% é material que não devia entrar. Se eu parar 100% e tiver uma análise correta e segurar esses 5%, eu tenho uma eficiência de 100%. Então, a gente tem uma fronteira altamente protegida, com um custo absurdo, que provavelmente país nenhum do mundo consegue suportar. Mas eu posso fazer a mesma coisa ao contrário. Eu posso parar 5% das cargas e posso ter 100% de acerto. Então, eu posso ter uma análise de risco boa o suficiente para identificar aquelas cargas
que são efetivamente um problema e reter aquelas cargas que são problema. Então, a interpretação mais acurada do Acordo de Facilitação de Comércio, do Protocolo SAFE, aí a gente vai chegar nesse cara que é o TIM, é que as administrações aduaneiras procurem parar o mínimo de carga possível, com o máximo de acuidade, com o máximo de acurácia possível. Então, eu tenho que parar 5% tendo 100% de acerto, e não parar 100% com 5% de acerto. Ah, tudo bem, Elton, legal, mas aonde o TIM se encaixa nisso aí? O protocolo SAFE criou a figura do operador econômico autorizado. Então, são empresas que oferecem um risco muito baixo para o processo aduaneiro no mundo. Pode ser a empresa de transporte, pode ser o exportador, pode ser o importador, pode ser a empresa de logística responsável pela perna interna, que vai tirar o produto do porto no caminhão e levar até a sua empresa, e pode ser a cadeia inteira. Então, a cada ponto da minha cadeia logística que é certificado como OEA, isso vale aqui no Brasil e lá fora, eu tenho essa certeza de que o que está acontecendo ali não oferece risco para o meu controle de fronteira. E é por isso que você fazer negócio com OEA lá fora e procurar que a tua cadeia logística seja toda ela, ou o máximo possível, baseado em operadores reconhecidos como economicamente autorizados, OEAs, traz essa segurança e permite que a gente acelere. Mas eu preciso saber que os teus parceiros lá fora, e os teus parceiros aqui dentro também, eles já foram, já passaram e têm reconhecimento do processo OEA. E eu preciso, então, que você me indique qual é a empresa lá fora. Olha, eu comprei da empresa X. E o que se discutiu muito tempo lá na OMA foi como eu, aqui no Brasil, vou saber que a empresa lá da França, ela é OEA. Onde nós chegamos nessa regra de formação, Trade Identification Number. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou juntar o código do país, baseado na norma ISO 3166, que é aquela que define um código de 2 letras para cada país. Brasil é BR, o Chile é CH, a China é CN, a França é FR, os Estados Unidos são EUA, porque a União Europeia é EU, então para os Estados Unidos eu uso US, de United States, etc, etc, etc. Então eu vou pegar esse identificador, que é o único do país, e do lado dele eu vou colocar o código que essa empresa foi reconhecida lá no país dela. Qual o código que as empresas são reconhecidas aqui no Brasil? O CNPJ. Então, qual é o TIN de uma empresa OEA aqui no Brasil? BR mais o CNPJ. Nos Estados Unidos, eles usam, acho que é o taxpayer, se eu não me engano. Eles têm um código especial para as empresas que fazem negócio. Como é que eu monto o TIN de uma empresa americana? Esse código especial que a empresa recebe por fazer negócios internacionais, mais o S. Então, o S mais esse código. Na França, FR mais o código de contribuinte. Com certeza, o meu francês não é suficiente para pronunciar aquilo lá. E por aí vai. Então, eu preciso desse TIN para poder dizer que a tua contraparte lá fora, ela é reconhecida como OEA. Hoje, no catálogo, se vocês tentarem entrar no catálogo, fazer um teste lá e cadastrar um operador estrangeiro, o TIN ele é imutável. Então, você cadastra, informa o TIN e não muda mais. E o que nós percebemos nesses 2 anos de estrada, já com o cadastro funcionando, é que volta e meia você erra muito. E erra porque a maioria dos países ainda não internalizou esse conceito do TIN. Então, você pergunta para a tua contraparte lá fora qual é o TIN dela, ela não sabe. Mas você está aqui no Brasil e a gente está trabalhando bastante para disseminar esse conteúdo. Então, você sabe como é que cria um TIN. Você fala, não, então o TIN, o seu, aí na França, é FR mais algum número. Qual é o número que você usa normalmente aí para suas transações comerciais e etc. E ainda assim, as empresas, os nossos parceiros aqui, as nossas empresas aqui no Brasil, têm recebido informações incorretas. Então, ela cadastra achando que está correto e a informação está errada. Ela faz a primeira importação e descobre que não obteve benefício nenhum, mas a contraparte lá fora é OEA. E nós temos acordo com a França, por exemplo. E você não sabe o que aconteceu, porque a relação que a França me manda de empresas OEA tem outro número para aquela empresa. Então, o que nós pensamos?
Aí eu vou fornecer. Você vai dizer que a tua empresa, a empresa que você compra, operadora estrangeira da França, eu vou abrir uma lista de OEA da França. O texto do acordo não permite. A nossa assessoria analisou e os acordos que a gente vem assinando tem uma cláusula que não permite que a gente forneça. Elton, não dá para mudar? Não sei, acredito que sim. O pessoal está discutindo isso, só que envolve sentar de novo país a país, rever os termos e alterar aquela cláusula. Em alguns pontos, chega-se à conclusão de que não vale o desgaste. É melhor a gente manter assim. Então, nós tivemos uma outra solução. Eu vou começar a permitir que você mude o TIM. Então, você não precisa excluir o operador, cadastrar um operador novo. Você vai fazer uma alteração e vai mudar o TIM. A gente tem alguns problemas técnicos, pretendemos entregar agora na metade do ano. A gente usava o TIM como campo-chave, não podia ser alterado, precisamos fazer uma série de mudanças. Já temos uma base em produção razoável de operadores instalados. A gente não queria uma solução que fosse apaga tudo e começa tudo de novo. Mas agora, na metade do ano, a gente deve entregar. Dentro do portal tem um sistema chamado Classif. Ele serve... O Classif começou como um sistema, apesar do nome, um sistema, uma lista de NCM. Permite pesquisar e etc. para chegar na NCM. O Luiz, que é o gestor do Classif, ele tem essa visão de transformar o Classif num sistema de apoio à classificação. A gente pretende, devagarinho, ter uma série de ferramentas dentro do Classif que te ajudem a chegar na classificação final. O que nós vamos entregar também na metade do ano é, dentro do Classif, você vai ter um botãozinho que vai exibir todos os atributos daquela NCM. E isso a gente percebeu que ajuda naquela dúvida mais simples de classificação. Por exemplo, você está classificando um produto, você conhece, o produto é seu, você está trazendo, e ele é líquido. E você classifica numa NCM X. Então, você põe lá os 8 dígitos daquela NCM. E aí você dá uma olhadinha nos atributos. Aí um dos atributos é forma de apresentação. Aí tu, bom, o meu produto é líquido. E você descobre que aquela NCM, o atributo forma de apresentação, fala em grânulos ou pó. Então, você tem duas situações. Ou você não tem a classificação correta, aquele caso em particular não é aquela NCM, ou você acabou de achar uma oportunidade de melhoria. Você está classificando correto e aquele produto pode ser apresentado em forma líquida, não só em grânulo ou pó. É onde você vai mandar uma contribuição para a gente fazer uma daquelas alterações, para que você possa prosseguir no teu processo. Hoje a gente tem algumas extrações, né, de atributos por NCM. Então, eu forneço, tanto no ambiente de treinamento quanto no de produção, todos os dias, à meia-noite, eu gero um arquivo novo. Eu gero em 2 formatos. Formato JSON, que é um pouco mais amigável para o ser humano, e formato XML, que é mais amigável para tratamento de máquina. Nada impede você abrir um XML no Excel, que é feito para isso, e tratar à mão. Nada impede de você abrir um JSON com a sua máquina e tratar daquele jeito. Tá? Mas a gente fornece das duas maneiras, para que você entenda o que aconteceu e o que mudou. A gente vai melhorar um pouquinho, não estávamos entregando nesse arquivo todos os dados de cada atributo de cada NCM, a gente vai melhorar um pouco. E aí a gente recebeu também algumas críticas da iniciativa privada, de que eles estavam tendo um trabalho bem grande, porque toda noite eu gero um arquivo, só que nem todo dia tem alteração nos atributos. Na verdade, são poucas as alterações agora. A gente fez algumas entregas de atributo no ambiente de treinamento, já estão todas as NCMs e todos os atributos que a gente já conseguiu tratar, eles estão lá no ambiente de treinamento. Então, se você fizer uma extração hoje, você já tem tudo lá. E não muda, tem uns 15 dias já, mas todo dia eu gero um arquivo novo. O pessoal comentou, Elton, eu fico extraindo o arquivo todo dia de manhã cedo, aí eu preciso pegar um arquivo grande, usar bastante recurso de máquina para comparar com o arquivo do dia anterior para descobrir que não mudou nada. Só que eu tive o trabalho de baixar recurso computacional para comparar, para descobrir que eu não tenho que fazer nada. Do meu lado é problema também, porque um monte de gente baixando, eu preciso prever recurso para que muita gente queira baixar o mesmo arquivo ao mesmo tempo. Então, eu tenho um recurso razoável alocado, que é usado esporadicamente, mas eu preciso manter alocado. Então, qual foi a solução que a gente conseguiu chegar para entregar agora na metade do ano? Eu vou te dar um serviço em que você vai me fornecer 2 datas. Você vai dizer, do dia 1º de março com a data de hoje.
Por que você vai fazer isso? Porque a última vez que você baixou o arquivo com os atributos foi no dia 1º de março. E aí, hoje você tem a impressão de que talvez tenha mudado alguma coisa. E você quer ter certeza antes de baixar o arquivo e fazer todo o trabalho no teu sistema. Então, você me informa as 2 datas e eu falo para você, houve alteração. Então, você pode baixar o arquivo de hoje, que ele está diferente, que houve pelo menos uma alteração da primeira data que você me deu, que foi lá no comecinho de março, para a data de hoje, que é outra data que você me informou. Então, antes de você baixar e processar tudo, você pergunta para mim, tá, mas tem mudança? Vale a pena eu baixar? Tem mudança quando? De ontem para hoje? Não, eu quero saber dessa data para essa. Eu falo, não, tem, e aí você baixa. Eu posso manter provavelmente menos máquina alocada para garantir os downloads, e vocês provavelmente vão ter menos trabalho de ficar comparando e vendo o que precisa ser mudado. Hoje eu solto esses arquivos baseado na NCM. Então, eu tenho um arquivo com todas as NCMs e para cada uma delas todos os atributos e o que pode ir em cada atributo, etc. Mas eu tenho o NCM que não é vinculado a atributo, eu tenho um atributo que não é vinculado a NCM nenhum. Ele é usado em algumas LPCOs, o pessoal da Anvisa usa bastante e tal. E a gente teve alguns questionamentos de que esses atributos ficavam esquecidos, o pessoal não consegue se preparar para aquilo porque ele não consegue baixar em momento nenhum. Ele precisa ir lá, começar a gerar um formulário de LPCO e aí descobrir que tem que preencher um atributo tal daquele produto que ele não achava em canto nenhum, porque não está exatamente vinculado ao NCM. Então, a gente também vai fornecer um arquivão que tem todos os atributos, vinculado ou não vinculado. Tudo que existe de atributo vai estar lá. O que está vinculado, a gente marca o vínculo, o que não está vinculado, está lá só o atributo. Então, essas são as principais entregas que a gente vai fazer. Todas essas aqui a gente faz agora na metade do ano. Deve entrar em testes que a gente chama de homologação agora em junho ou julho, para a gente pôr em produção entre julho e agosto. A nova versão. O Portal Único se comporta assim. Todos os componentes do portal, eles são trabalhados em semestres. Então, cada componente do portal tem um gestor, é o caso meu aqui com o catálogo, por exemplo, e uma equipe de desenvolvimento associada. Tem algumas alterações que eu não consigo fazer se os outros produtos vinculados não fizerem as alterações. Então, todos os gestores conversam e falam, olha só, vamos ter a nossa lista de afazeres para esse semestre. Então, a gente chega nessas interseções, tá? Mas para eu mudar isso aqui, o pessoal da DWIMP tem que mudar aquilo lá. O pessoal da DWIMP quer fazer uma evolução, mas se eu não fizer uma evolução aqui, eles também não conseguem. Então, a gente se reúne e vê o que a gente precisa fazer. O pessoal do SERPRO vem para a gente e fala assim, olha, eu dou conta de fazer isso aqui. A gente trabalha mais um pouquinho e ajusta o que a gente precisa, quais são as interseções entre um produto e outro, e o que o SERPRO consegue entregar. E aí a gente vai lá no chefe e pergunta quanto dinheiro ele tem para a gente poder brincar naquele semestre. E aí a gente faz a última adequação. O que a gente precisa, o que o SERPRO consegue, o que a gente pode. E entrega de 6 em 6 meses. Então, a próxima entrega é agora na virada do ano. Algumas coisas a gente não consegue entregar. A gente tenta, mas dá algum problema durante o semestre e tal. Tem sido raro. Então, nós temos essa entrega grande, ela vai prever bastante coisa de DWIMP, e a gente vai ter um avanço muito grande nos regimes especiais. Tem alguma coisa de pagamento e etc. E mais uma entrega grande prevista para dezembro, onde a gente provavelmente fecha o ciclo da DWIMP, passa a ter a DWIMP funcionando de forma full para todo mundo. E aí a gente começa a entrar naquele ciclo de quando desliga a DI, quando efetivamente a DWIMP começa a entrar. Então, para vocês terem essa noção, né, as entregas são sempre assim, semestrais. Todos os sistemas que estão no ar, por exemplo, puxar a sardinha, a brasa aqui para a minha sardinha. O catálogo de produtos está funcionando. Eu tenho uma entrega agora, eu tenho esse monte de coisa que eu quero entregar, mas eu preciso já ir me planejando para o próximo semestre. Então, existe aquela ferramenta chamada Comex Responde, que você tem lá na página do Syscomex, lá onde vocês veem as notícias, tem um link dentro da página inicial do Portal Único, onde você consegue me mandar sugestões. Elton, não consigo baixar o arquivo do não sei o que lá. Estou tentando baixar o arquivo por NCM, mas está errado. A NCM tal tem um atributo X que está incorreto, ele não tem todos os dados que são necessários, etc. Lembra, 6 em 6 meses. Se a tua sugestão é alguma coisa que, para mim conseguir implementar, eu preciso mexer, eu preciso que o certo trabalhe, etc., etc., eu tenho que encaixar na minha janela de 6 meses. Quanto antes você fizer, antes eu encaixo na minha lista,
e coloco para trabalhar. Por exemplo, uma sugestão de agora até junho, eu provavelmente vou conseguir encaixar na minha lista de prioridades para entregar em dezembro, porque eu vou trabalhar no próximo semestre. Esse semestre já está fechado. Mas se você me entregar em junho para julho, eu acho que eu não consigo nem no semestre que vem, porque eu já tenho a lista mais ou menos fechada, eu já venho conversando com o pessoal. Então, quanto antes você tem uma sugestão e manifesta para a gente essa sugestão, antes a gente encaixa nesse processo. Ah, Elton, eu acho que faltam atributos numa NCM, ou sobraram atributos. Tem coisa que vocês estão pedindo numa NCM que não faz sentido. Isso eu consigo alterar meio que de imediato. Lembram? Comitê Gestor de Atributos. Mas eu preciso que você me diga o quanto antes, porque vai passar pelo comitê. E dependendo do que você está me sugerindo, o comitê pode entender que a gente precisa de uma consulta, chamar outras empresas que também operam com essa NCM para ver outros pareceres. Lembra, eu não posso ter essa imprevisibilidade. Alguém pediu e eu mudei. Eventualmente, é uma sugestão que ela é um erro grosseiro que a gente cometeu, vocês identificaram, a gente corrige. Eventualmente, é um ajuste fino, que vocês, como especialistas naquele produto, perceberam. E eu preciso de outros especialistas que eu vou buscar na iniciativa privada. Então, embora eu não tenha esse calendáriozinho, metade do ano, final do ano, talvez eu precise de algum tempo para trabalhar, buscar outras informações e tudo mais. E eu acho, gente, que o que eu tinha para oferecer para vocês era isso. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho a entender o que é o catálogo. Dentro do nosso planejado, as perguntas que eu consegui responder, eu vou tentar. Obrigado, gente. Vou encerrar aqui. Prontinho. Bom, Elton, obrigado por todos os esclarecimentos aí. Vamos ver se o pessoal vai colocar alguns questionamentos ali. Né? Já tem no... Estou vendo aqui no chat. Posso seguir por eles, então? Por favor, fica à vontade, Elton. Vamos lá. Julian Rosenbach. Bom dia, Julian. Slide 2, exemplo das camisetas, ou de um outro produto que tem a necessidade de licença, né, de LPCO. Quando é emitido LPCO de lote, em alguns casos pode ter a necessidade de alterar o valor ou o fornecedor. Então, havendo essa necessidade de alteração de valor ou fornecedor, haverá necessidade de emitir uma nova LPCO de lote? Então, vamos lá. Isso aqui era legal ter o pessoal do CSEX aqui para te dar uma explicação mais profunda sobre a LPCO, mas vamos lá. Valor não vai estar no catálogo de produtos, tá? Valor é um atributo da mercadoria, não do produto. O valor você vai indicar lá na do INPE. Se existe algum problema mas tem dumping, tem isso, tem aquilo, aquilo outro, precisa do valor e tal, é provável que nesse primeiro momento você mantenha o funcionamento da LPCO como é hoje. Então, hoje eu tive uma mudança, eu vou ter que fazer mais uma LPCO, até a gente conseguir ajustar essa questão dentro dos sistemas. Mas a ideia é, tudo aquilo que não demanda, por exemplo, valor e tal, não importa o valor, você só precisa da LPCO para o produto em si, só com as informações que estão no catálogo, você vai ter informação, e a LPCO vai ser válida enquanto não mudar a informação do catálogo. Aí isso inclui o fornecedor. Mas o valor mudou. Tudo bem, mudou porque é outra operação, você está fazendo uma nova importação. O produto continua sendo o mesmo? Continua. É camiseta, para dar aquele exemplo, com a mesma constituição, do mesma fábrica, etc., etc., a LPCO continua válida. Veja, isso é o que a gente está planejando fazer, esse é o processo que a gente quer alcançar. É claro que a gente precisa colocar isso no ar primeiro para ver exatamente as questões que vão aparecendo. O novo sistema de LPCO já é baseado nos atributos e no catálogo de produtos, né? O pessoal está desenvolvendo os novos formulários de LPCO, já são baseados nisso. Eles já estão lá disponíveis no ambiente de treinamento. Então, vale a pena fazer essa simulação lá, para você ter uma ideia melhor de como é que está funcionando. Aí, continuando aqui, slide 5 sobre o TIM. Havia uma notícia de que o mesmo não seria exigido no primeiro momento. Essa informação ainda consta como um campo obrigatório. E isso, consta mesmo, que é aquilo que eu expliquei. A gente abraçou o TIM, né? Nós somos signatários lá do modelo de dados da OMA, inclusive eu sou o Head of Delegation lá, e a gente participou lá no SAFE da criação do TIM, e todo mundo votou e etc. Então, a gente saiu de lá, tá resolvido, todo mundo vai usar o TIM, então todo mundo vai internalizar esse conceito, nos nossos ARMs vai ser o TIM que vai ser usado e etc.
E aí, nas conversas entre as equipes de OEA com os outros gestores dos outros países, a gente percebeu que não era bem assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje o líder do grupo de modelagem de dados dentro da OMA é a cadeira ocupada pelos Estados Unidos, o novo modelo de dados tem um grupo paralelo tratando a versão 4, também liderado pelos Estados Unidos, e nós fechamos o ARM com os Estados Unidos no ano passado, e as informações que a gente recebe, eles não usam TIM, eles usam um outro número, a gente fala, pô, mas é só botar o S na frente, etc. Não tem, a gente não trabalha, e eles não querem, na nossa planilha dos nossos OEAs, eles não querem o TIM, eles querem só o CNPJ. Eles não querem teu trabalho nem de tirar o BR na frente e o CNPJ depois lá e tal. Então, a gente notou isso, que todo mundo estava lá no SAFE, todo mundo gostou, todo mundo tal, foi um trabalho feito a muitas mãos para chegar nesse conceito do TIM, mas que a internalização está ruim. Numa reunião com o pessoal do Procomex, o John Min, do Procomex, que à época da criação do TIM, ele era o head desse grupo do SAFE lá na OMA, e mesmo assim, ele num comentário, ele falou, Elton, nós estamos sendo pioneiros no TIM, que é muito legal, mas os nossos operadores aqui no Brasil estão pagando um preço muito alto, porque o TIM precisa ser colocado, é obrigatório, a empresa não sabe, ela tem um baita num trabalho, aí não funciona, ela tem que alterar. A gente precisa ser pioneiro, a gente precisa fomentar isso, mas a gente não pode penalizar o pessoal. Então, é o que eu coloquei ali, a gente vai mudar. O TIM continua sendo necessário e obrigatório, mas ele pode ser alterado. Então, você continua sendo obrigado a preencher o TIM. Hoje, você tem que preencher o TIM e não pode mudar. Nessa entrega da metade do ano, você vai poder alterar o TIM. Você cria o operador estrangeiro, coloca o TIM, vou fazer uma operação e percebi que está errado, eu posso alterar o TIM. Essa é a grande mudança que a gente vai entregar, né? O TIM, ele continua obrigatório, mas pode ser alterado. Hoje, ele não pode. Vamos lá. Na composição do número TIM, precisa constar o número de registro programado do seu país. Vamos ver se eu entendi bem. Tito SBJ. Tito deve estar com a gente aqui. Se eu estiver falando besteira, me corrija então. Como é que vai funcionar o TIM? Você vai preencher o operador estrangeiro, um operador lá do Uruguai. A gente tem um acordo regional de reconhecimento mútuo com o Mercosul. Então, consta o Uruguai. Você vai colocar o Y e o número que esse operador tem como operador de comércio exterior lá no Uruguai, que agora eu não lembro, mas eu acho que é o número de identificação fiscal que eles usam lá. Então, é isso que você vai colocar no TIM, o Y e o número que ele usa lá. A China, então, ver se eu entendi bem a pergunta, a China, ela atribui um código OEA, então não é o número que a empresa usa para pagar imposto, para se registrar, para reconhecer, não é nada disso. Ela atribui um código OEA, que eles chamam de código OEA. A gente recebe as planilhas da China, aliás, isso é um fun fact aqui, chega a ser engraçado. Cara, a gente recebe planilha, a gente recebe e-mail com planilha no Excel e etc. A gente então, vai delegação, vai não sei o que lá, assina e etc, e a gente fica trocando o e-mail e tal. Nós estamos numa briga violenta com a maioria dos países para estabelecer um formato mais automatizado. Nós temos uma rede blockchain funcionando, que é um outro projeto que eu toco aqui também. É uma briga muito grande para a gente automatizar isso aí. Mas hoje a gente recebe planilha. Cada planilha vem de um jeito diferente. Uma colega nossa, a Bárbara, que fica tratando essas planilhas, colocando tudo no formato que o nosso sistema aceita, jogando para dentro do portal único, para que o nosso motor de análise de risco consiga entender e aplicar o benefício OEA. Mas voltando ali, o que você precisa colocar é isso. A minha empresa, que é da China, eu vou colocar CN e esse código OEA que a empresa recebeu, que essa empresa com quem você negocia lá fora deve conhecer o número. Então, hoje, o que você tem que fazer é perguntar para a empresa qual é o número que ela recebeu quando recebeu o seu certificado de OEA. Qualitas Serviços. Para a empresa não OEA, será exigido o TIM? A gente precisa dar uns 2 passos para trás aqui. Eu preciso do TIM quando eu cadastrar um operador estrangeiro. Quando eu crio um produto no catálogo de produtos, eu não sou obrigado a colocar qual o operador. Ele pergunta para mim se eu quero identificar quem é o operador ou não. Eu posso não colocar um operador tal, e indicar lá na do INPE, na hora da mercadoria mesmo, dizer de onde é que ela vem, procedência e tal. Mas se eu cadastro um operador estrangeiro, eu preciso colocar o TIM.
Mas, Elton, eu quero colocar o operador estrangeiro, ele não é OEA. O que nós estamos recomendando? Que você pegue o código desse país, o código dessa empresa e coloque no campo TIM. O que vai acontecer? Quando o meu sistema, motor de risco, né, o Pares, que é o motor de risco do Portal Único, ele for fazer análise, ele não vai encontrar esse código lá na nossa lista de OEA daquele país e não vai dar benefício nenhum. Mas hoje é necessário. A gente está batendo um pouquinho nessa tecla de que eu quero cadastrar todo mundo e o cara não é OEA lá fora, ter o TIM, não ter o TIM, a gente está batendo nisso para talvez fazer com que o campo TIM não seja obrigatório, mas não está no nosso roadmap agora para julho, tá? Então, você continua tendo que informar o TIM. A ideia é que você respeite essa regra de formação. Então, a empresa é do Uruguai, mas não é OEA, mas eu vou botar lá o Y e o código fiscal dessa empresa, mesmo sabendo que ela não vai gerar nenhum benefício. Davi Zaragoza. Bom dia, bom dia. Atualmente, o catálogo está disponível em versão de treinamento. Previsão para uma publicação na versão oficial. Até onde eu sei, o catálogo já está lá na versão de produção. Está na versão de produção, sim. Você consegue acessar o catálogo, fazer os produtos, etc. A gente incentiva, nas palestras e tal, que o pessoal use a versão de treinamento, saia cadastrando produto, quem vai usar a API, que faça as integrações, que gere os produtos lá em treinamento, para ver se o seu sistema está adequado, faça os testes nas duas pontas, altere um produto no teu sistema para ver se ele já notifica pela API, faz a alteração lá, faz só alteração direto lá no nosso sistema, para ver o que acontece na integração com o sistema de vocês, etc. Mas eu sei que já tem LPCO sendo gerada com base no catálogo de produtos em produção, mesmo que a pessoa não use a do INPE. E a gente já teve alguns testes do INPE, acho que teve um de painel solar da Samsung que usou catálogo de produtos, LPCO formato novo e foi feito via do INPE. A Samsung fez um teste bacana para a gente em produção. O produto chegou para desembaraço, inclusive. Mas eu vou confirmar. O que talvez esteja acontecendo é que você não vê o andamento, né? Você encontra lá, precisa ver se não tem algum problema de cadastro. Acho que eu não falei nisso, eu não falei nisso na apresentação. Vou aproveitar aqui o parênteses, tem mais 2 mensagens, vai dar tempo. Existe uma figura chamada gestor do catálogo de produtos, que é o camarada que pode acessar o catálogo de produtos e criar produto, fazer acontecer e tal. Quem é o gestor do catálogo? É o cara que manda no catálogo todo. Quem pode ser esse cara? Pode ser o representante legal da empresa, né, o responsável legal, o dono da empresa, e pode ser o despachante, desde que o responsável legal, o representante legal da empresa, lá no módulo de representação, indique o despachante como representante, já tem que fazer isso para funcionar o portal, e também diga, tem um campinho novo lá agora que ele tem que preencher dizendo que esse camarada é o gestor. Talvez, quando você entra na versão de produção, a empresa que você está representando não colocou o xizinho lá para você ser gestor do catálogo de produtos. Talvez seja isso, esteja acontecendo. Ou então, como você não vê desdobramento, né? O catálogo aparece, mas eu não uso para nada, faço produto, mas eu não tenho do INPE, ele não reflete na DUI e etc. Mas, a princípio, está lá. Eu anotei aqui, tá, gente? Eu vou mandar a mensagem aqui para o pessoal. Quando eu terminar, eu vou dar uma olhadinha. Se eu ver alguma coisa diferente, eu respondo por e-mail, no e-mail que a gente estava conversando para ajustar aqui, e aí o pessoal do sindicato repassa para vocês. Já, Davi? Tio Nil, vamos lá. Astasync. Bom dia, Elton. Produtos com ex-tarifário. Pô, gente, eu vou olhando o relógio, vai acabando o tempo, eu pensei, ninguém vai perguntar coisa difícil, vai ser bem legal e etc, mas sempre e tal. Cara, ex-tarifário é uma encrenca. Porque ele envolve um bocado de gente. Por exemplo, envolve Secretaria Estadual de Fazenda também, né? E a gente tem caso aí de secretaria que, se o camarada não tem um campo na DI, que seja a descrição, e na descrição está exatamente o texto do ex, ele não dá o desconto, ele atribui full o imposto e cobra, e a briga acaba na justiça, e etc, etc. Tal. Então, a gente vai tratar o ex e os regimes, a gente vai tratar, a gente está tratando drawback agora, vai tratar o ex também.
a gente já tem o tratamento do ex-tarifário dentro do cadastro de atributos e dentro do catálogo de produtos, a gente já está tratando lá. A gente decidiu, agora, nessa versão que vai sair na metade do ano, que o tratamento do ex-tarifário vai ser feito pela do INPE. Então, vai ter uma aba lá na do INPE, então você informou o produto, e aí lá naquela aba do INPE você vai informar, vai dar as informações do ex-tarifário. Então, vai ser diretamente lá, embora a gente está dando todo o suporte interno aqui, quem vai fazer a manipulação toda de NCM, produto X, cruzar, ver se a informação está certa ou não, é um módulo que vocês não veem, mas é um módulo dentro do catálogo de produtos, junto com um módulo do sistema de gestão de risco, mas ele vai ser feito lá dentro da do INPE. Então, vocês devem ver agora na metade do ano, já vai aparecer tanto em treinamento quanto em produção, essa evolução da do INPE, você já vai ter uma aba para indicar o X, e os simuladores disponíveis lá para importação, eles também vão prever essa aba. Então, você vai conseguir ver lá no simulador como é que funciona, ou entrar lá no treinamento na do INPE e trabalhar. Mas é uma aba diferente dentro da do INPE. Por que eu estou falando isso? Até então, o X ia ser tratado pelo catálogo, né? Tudo que era informação ia ser tratado pelo catálogo. Você ia cadastrar o produto, cadastrar o X, cadastrar tudo que você tinha de regime, etc., etc., lá dentro. A gente chegou à conclusão de que ia ficar muito pesado e você ia ter que ficar mexendo no catálogo o tempo todo, porque tem muita coisa ali que é de operação para operação. Então, o X vai ser tratado na do INPE. Marcelo, acho que eu consigo fazer mais, duas, eu consigo terminar aqui essas duas. Integração do catálogo e do drawback, mesma coisa. Drawback está sendo tratado agora, a gente deve entregar o módulo drawback na metade do ano, e quem vai fazer a ponte entre os dois vai ser a do INPE também. Então, você vai ter informação lá da do INPE, ou na hora de fazer o LPSO, fazer informação para gerar o drawback. A gente não vai mais tratar o catálogo o drawback dentro do catálogo, a gente vai tratar na operação, pelo menos nessa versão que a gente vai soltar agora na metade do ano. Qualitar serviços. Ao identificar a necessidade de criação de um novo atributo para o meu produto, qual o primeiro passo que eu devo tomar? Comex responde. Tem um linkzinho lá na primeira página, você vai no Comex responde, abre um chamadinho ali e faz a descrição para a gente. Olha, eu tenho um produto tal, que se enquadra na NCM tal, aparecem tais atributos, e eu entendo que precisa de mais um, ou esse atributo que já existe, ele está incorreto, é excessivo e tudo mais. O que vai acontecer com isso? Comex tem uma equipe de resposta lá, ouvidoria, eles encaminham isso para o gestor do catálogo, eles encaminham isso para o comitê gestor de atributos, e o pessoal do comitê gestor começa o trabalho. Se é alguma coisa mais simples, né, do tipo, está muito claro que realmente precisa aquilo e etc., a gente já faz a implementação. Se é uma coisa que precisamos avançar um pouquinho, buscar, a gente provavelmente faz uma consulta pública, para que outras empresas que trabalhem com a mesma NCM consigam opinar também ali, a gente gerar uma discussão maior e tal. Mas o primeiro passo é como é que se responde. A gente está pensando em fazer um canal mais específico, assim, para você poder acionar ali, talvez automatizar alguma coisa dentro do próprio catálogo, você já tem um botão ali que já gere alguma coisa e tal, mas eu não tenho nada disso no roadmap imediato, então hoje é como é que se responde. Coloca lá aí o comitê gestor de atributos, que é mais uma equipe conjunta aí, tem colega da Receita e do CSEX trabalhando, vai dar o andamento. Parabéns a todos, parabéns para vocês, muito obrigado pela paciência que vocês tiveram e pela oportunidade. As perguntas terminaram, e eu fico à disposição de vocês aqui. Marcelo? Bom, Elton, em primeiro lugar, te agradecer, eu acho que foi um primeiro momento aí que a gente teve, né, a gente viu que tivemos, felizmente, bastante perguntas aí, alguns esclarecimentos, né, a gente sabe que o tempo é limitado, mas eu acho que a gente tem disponibilidade, né, conforme o Diego já falou contigo, de futuramente a gente, tendo mais notícias, a gente marcar novamente essa live. Eu acho que as informações vão chegando e a gente vai atualizando. Então, te agradeço muito o carinho e a disponibilidade do teu tempo aqui para estar falando desse momento conosco. Agradecer a todos os que participaram aí, eu acho que é muito importante essa troca de informações e a gente tem uma infinidade de casos, né? A gente vai, assim como tem os atributos, a gente também tem, né, as situações atípicas de cada processo, e eu acho que a gente vai ter que aprender todo mundo junto nesse momento, né?
e o apoio de vocês, da Receita Federal, vai ser muito importante. E eu acredito que nós, como despachantes, também podemos contribuir, né? Eu considero que nós sejamos os representantes da iniciativa privada nesse processo, né? Porque a gente tem as situações dos importadores e dos exportadores. Então, te agradeço muito essa troca de experiências aí. A gente futuramente vai estar te procurando novamente para atualizar e trazer mais informações. Tá bom? Muito obrigado pelo carinho, obrigado a todos que participaram aí, e a gente vai estar sempre procurando trazer novas informações do que está acontecendo. Diego, não sei se tu quer dar uma palavra, alguma coisa que falta ainda. Não, Elton, qualquer coisa que tu tiver, quiseres mandar para mim, tu tens meu e-mail aí, que aí eu repasso para todos. Tá? E agradecer também. Eu acho que só ia perguntar, né, para o Elton se está autorizado nós distribuir isso que foi gravado hoje aos participantes do evento. Assim, gente, vamos lá. Quanto mais a gente distribuir, quanto mais a gente... eu pareço pregador quando chega nesse ponto, mas vamos espalhar a palavra, pessoal. Vamos lá. Quanto mais gente usando e achando os problemas, melhor. Quem cria não enxerga problema. A gente precisa de vocês para enxergar o problema e apontar. Senão, eu acho que está bom. Perfeito. Se depender só da minha opinião... Não, perfeito. Não adianta a gente guardar o conhecimento para a gente, né? A gente tem que compartilhar. É isso aí. Muito obrigado, Elton, então, e obrigado a todos que estiveram presentes. Um abraço, boa semana. Valeu.